Olá, pessoal que está aqui na Rádio Folha FM 100.3, no canal da Folha no YouTube, no portal folhabv.com.br. Esse é o papo de redação desta segunda-feira, muito agitada na política e na polícia, minha gente. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi, para falar sobre essa operação que tem como alvo principal o ex-senador Telmário Mota, pela acusação de ser o mandante no caso do assassinato da mãe da própria filha de 18 anos. Já já a gente fala sobre isso, né? Tem também a internet, a situação da internet que está sempre instável aqui no estado de Roraima. Daqui a pouco o Vinícius Gonçalves vai falar sobre isso, mas vamos ao que interessa, né? Eu vou dar detalhes no final dessa edição a respeito da coletiva de imprensa convocada hoje pela Polícia Civil, que tratou sobre detalhes das investigações sobre esse crime que ocorreu no dia 29 de setembro. Já já a gente fala sobre isso. E vou falar, a partir da primeira notícia, a respeito de prisões realizadas hoje, né, nesta segunda-feira, a respeito da operação que tem como alvo o ex-senador Telmário Mota. A Polícia Civil de Roraima prendeu na manhã de hoje Leandro Luiz da Conceição, que é apontado como autor do disparo fatal contra Antônia Araújo de Souza, de 52 anos, que é mãe da filha de 18 anos do ex-senador Telmário Mota. Ele foi localizado em Caracaraí, no sul do estado, e ele é ainda investigado por envolvimento com a morte de uma empresária em Rorainópolis. A morte de Antônia ocorreu na manhã de 29 de setembro, quando ela estava saindo de casa, no bairro Senador Hélio Campos, na zona oeste de Boa Vista. Ela foi atingida com apenas um disparo na cabeça. E antes desse tiro, o suspeito a chamou pelo nome. Telmário Mota é apontado como mandante do crime e seu sobrinho, Harrison Ney Corrêa Mota, o Ney Mentira, que supostamente liderou a logística e o planejamento do crime. Os dois seguem foragidos, pela última atualização que a gente tem. Foram aplicadas ainda medidas cautelares contra a assessora do ex-senador, Cleidiane Gomes da Costa. Já já a gente vai falar muito sobre ela, porque ela trouxe informações importantes para o curso dessas investigações. E a prisão desse rapaz, que é suspeito de atirar na vítima, ele pode, claro, dar informações preciosas também a respeito dessas investigações. Claro, a gente vai seguir acompanhando sobre o que vai ocorrer daqui para frente, os desdobramentos dessa operação contra o ex-senador Telmário Mota. E a gente vale ressaltar aqui, gente, que em 19 de outubro, o ex-senador parece que já sabia que haveria uma operação para prendê-lo, porque ele gravou um vídeo no qual disse que já esperava isso, né? E ele alegou a suposta perseguição política, né? Disse também que, na verdade, ele finaliza o vídeo negando o envolvimento com esse crime. Até o momento, a gente não recebeu nenhum retorno da defesa do ex-senador, nem do próprio político, a respeito das ações de hoje, né? O ex-senador continua foragido, segundo a última atualização. Vai depender da internet também, né? Porque o Vinícius Gonçalves está exatamente para falar sobre isso, Vinícius. Seja muito bem-vindo ao Papo de Redação. Hoje, a fibra ótica deu aquela cortada, né, pra gente. Lucas. Pois é, Lucas, e os ouvintes que estão nos ouvindo, primeiramente, uma boa tarde, boa noite para quem nos escuta aqui pela Rádio Folha. Pois é, Lucas, é mais um problema no fornecimento de internet aqui no estado, mais uma instabilidade. Hoje a fibra rompeu, né, entre Amazonas e Roraima. A gente já tem esse diagnóstico feito ali pela Rede Nacional de Pesquisa, quem que faz esse monitoramento, né, do tráfego de internet em todo o país. Uhum. E aí já estamos, essa instabilidade ainda está durando, começou às 10h30 da manhã por ali, né? Uhum. Às 10, 10h30, e a gente ainda registra lentidão na internet. O prazo ainda não foi dado, né, para que a conexão seja restabelecida. A Oi ainda também não nos respondeu, né, para saber quais foram as causas do rompimento, se há uma previsão para a normalização do serviço. Enquanto isso a gente fica, né, tentando lidar aí com a instabilidade. A gente sabe que tem muitos estabelecimentos comerciais aí que estão saindo no prejuízo, né, porque alguns deles precisam ali de passar, né, uma venda, fazer o pagamento na maquininha, ou no próprio Pix mesmo. A gente sabe que alguns empresários, alguns microempreendedores aceitam o pagamento em Pix, né, mas o problema da conexão de internet fica difícil realizar o pagamento. Enfim, uma série de serviços aí que são afetados
por conta, né, da instabilidade da internet e sem previsão ainda para a normalização aí total do serviço. Essa instabilidade da internet em Roraima é tão grave, gente, porque existem pessoas brilhantes que saem daqui de Roraima exatamente por conta desse problema. Eu não vou lembrar o nome aqui, eu vou ficar devendo ao Vinícius e também aos nossos ouvintes e aos telespectadores aí do nosso canal no YouTube, né, o nome desse influenciador digital. Mas esse influenciador digital, que eu não lembro o nome, né, ele já disse várias vezes, ele fala sobre finanças, né, e ele saiu daqui de Roraima exatamente por conta da instabilidade de internet. Então imagine o que promete o futuro para a gente. Né? Hoje a gente tem a seca que está afetando a Amazônia, né, em virtude do El Niño, desse fenômeno rigoroso aí, que está causando altíssimas temperaturas acima da média, baixas previsões de chuva nessa região, nessa época, e já prejudicou, então, paralisou a obra da Infovia de Barcelos para Boa Vista, que é uma importante ligação de fibra ótica lá do Amazonas aqui com Roraima, que promete acabar com a instabilidade de internet e não vai ficar para esse ano, como era a previsão. Então, até lá a gente vai penar, né, Vinícius? Pois é, Lucas. É difícil fazer um prognóstico agora com a interrupção das obras da Infovia, né? E a gente perde muito em termos de próprio desenvolvimento do Estado. A gente sabe que a gente tem hoje o setor de tecnologia é um dos que mais cresce em todo o mundo. A gente poderia ter startups, poderia ter um incentivo ao empreendedorismo digital aqui em Roraima, né? Empresas que poderiam ali, né, ganhar muito mais espaço, né, fazer com que Roraima tenha ali uma outra matriz econômica. A gente sabe que a tecnologia é uma matriz econômica que gera muito dinheiro, né, que gera muita renda, inclusive para a população local e que poderia ter esse espaço de desenvolvimento se nós tivéssemos uma internet mais confiável, né? Exato. E aí a gente aguarda isso, a gente espera, né, que haja avanço, dias melhores, né? Avanços, E enquanto isso, quem vende, por exemplo, internet via satélite, né, as antenas aí né, do Elon Musk, né, que estão aí que se proliferaram aí nos garimpos, elas também vão chegar aí, né, com certeza, a Boa Vista. Boa Vista, a gente sabe que Boa Vista aí já é uma das cidades do país que mais tem antenas de internet via satélite. É uma alternativa, mas é uma alternativa, né, que é cara também, cara, né? Oscila muito. Oscila muito e não se sustenta a longo prazo. A verdade é essa. A gente sabe que a gente espera que haja, né, mais alternativas. Quanto mais alternativas nós tivermos de uma boa conexão de internet, seja via satélite, seja por infovias, enfim, fibra ótica, enfim, isso vai facilitar com que nós possamos não só ter um acesso à conexão para a gente poder se divertir, enfim, fazer pagamentos, enfim, usar a internet como a gente quer, mas, sobretudo, para a gente poder investir em empreendedorismo pela tecnologia, né? Investir na criação de startups, investir na criação de empresas que podem, de fato, dinamizar a economia do nosso Estado, né? A gente reclama tanto da economia do contra-cheque, mas a gente precisa também dar condições para que tantas empresas, né, grandes empresas e médias, pequenas empresas, médios e pequenos empreendedores, enfim, startups, possam se desenvolver de fato e terem condição para trabalhar. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado pela participação aqui no Papo de Redação. Até uma próxima oportunidade excepcional aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. Pois é, gente. Vamos seguir aqui. Eu estava falando desse influenciador digital. Não vou lembrar o nome, mas amanhã certamente eu trago para vocês. Eu falei do caso dele porque é um caso de um influenciador que ele tem milhões de seguidores nas suas redes sociais. Fala sobre finanças, né? Foi meu irmão que falou sobre isso. E ele saiu daqui de Roraima exatamente por conta da instabilidade de internet. Imagine quantas mentes brilhantes, isso é só uma mente brilhante que a gente perde por conta disso aqui no estado de Roraima. A gente volta a falar da operação que tem como alvo o ex-senador Telmário Mota, gente. A gente tem novidades aqui, né? A gente vai falar aqui da prisão do suspeito de efetuar o disparo, que na verdade a gente já falou. A Polícia Civil de Roraima realizou hoje a Operação Caçada Real para tentar prender o ex-senador Telmário Mota por suspeita de mandar matar a mãe da filha de 18 anos. Além do ex-parlamentar, havia mandados de prisão contra outros 2 suspeitos de ligação com crime. Um já foi cumprido contra Leandro Luz da Conceição, autor do disparo, apontado, na verdade, como autor do disparo contra Antônio Araújo de Souza, de 52 anos.
Ao todo havia 7 mandados de busca e apreensão e 1 por monitoramento por tornozeleira eletrônica, este cumprido contra a assessora do ex-senador a Cleidiane Gomes, e mandados expedidos para Boa Vista e Brasília. Teomário Mota é apontado como mandante do assassinato de Antônia. Ela é mãe da filha do ex-senador, que em 2022, às vésperas da campanha eleitoral, acusou o pai de estupro. Além do ex-parlamentar, a corporação foi autorizada a prender o sobrinho dele, Harrison Ney Correia Mota, conhecido como Ney Mentira, e ele é apontado como a pessoa que liderou a logística e planejamento desse crime. As investigações revelaram que uma reunião realizada na fazenda Caçada Real, que dá o nome à operação de hoje, pode ter sido o ponto de partida para a decisão de cometer o crime. A Polícia Civil descobriu também que uma motocicleta utilizada no crime teria sido adquirida pelo parente do ex-senador. Essa motocicleta posteriormente foi entregue a outros envolvidos nesse homicídio. A Operação Caçada Real teve o apoio de outras forças de segurança pública do Estado e também da Polícia Civil do Distrito Federal, uma vez que havia informações de que o ex-senador estaria em Brasília. A ação é coordenada pelo delegado João Evangelista, o mesmo que investigou o sequestro e a tortura do jornalista Romano dos Anjos. Lembrando novamente, para você que ligou o rádio agora, que o ex-senador Teomário Mota gravou um vídeo no dia 19 de outubro, no qual disse que já esperava pela operação para prendê-lo, alegando também possível perseguição política, e o político finaliza esse vídeo negando a participação nesse crime. A gente até agora não recebeu, pelo menos a última atualização, nós não recebemos um retorno da defesa do ex-senador nem do próprio político. E ele segue foragido. Enfim, vamos falar especificamente sobre a entrevista coletiva da Polícia Civil concedida na tarde de hoje. E eu vou falar em detalhes a respeito disso, gente. O delegado João Evangelista, que conduz as investigações, disse que as apurações sobre o caso iniciaram no mesmo dia da morte de Antônia, isso no dia 29 de setembro, e que as circunstâncias do crime chamaram a atenção porque a ação da dupla de motociclistas envolvidos, né, da dupla de pessoas que estavam envolvidas diretamente, né, no disparo, e o disparo certeiro indicavam uma provável execução da mãe da filha do ex-senador. A moto usada no crime foi localizada a partir da placa. O delegado informou que a moto de fato chegou para o sobrinho de Teomário, que a moto passou período de tempo na casa da assessora dele, Cleidiane Gomes da Costa, e na véspera do crime o veículo foi passado para os executores. E o decorrer da investigação indicou que houve planejamento do crime e a logística necessária. Segundo o delegado João Evangelista, houve até um treinamento da execução na fazenda do político. João Evangelista também revelou que a assessora de Teomário, a Cleidiane Gomes, foi ouvida no interrogatório e confirmou ter monitorado a vítima nos dias que antecederam o crime e que Cleidiane passava informações tanto da vítima como da filha para o ex-senador. Ele disse, no caso o delegado, disse que vários elementos apontam que o político é o mandante do crime. A assessora dele, ouvida no âmbito do processo e que recebeu medidas cautelares como tornozeleira eletrônica, prestou muitas informações à polícia, que por sua vez chegou a esses indícios, né, que comprovariam aí o vínculo entre os suspeitos de envolvimento na execução desse fato. A provável motivação. Vocês me perguntam, qual seria a provável motivação? O delegado disse que indícios mostram que a vítima tinha conturbada relação com Teomário Mota e que isso vinha se agravando nos últimos 12 meses em virtude do processo que investigava a acusação da filha dele, né, contra ele por estupro. Um episódio que ganhou ampla repercussão na época, né, em agosto de 2022, às vésperas da campanha eleitoral. E detalhe, Antônia era testemunha desse processo e 3 dias antes de ser ouvida como testemunha, foi executada. Por conta desses detalhezinhos é que a polícia ela tem convicção, como diz o próprio delegado, de que ele seria o mandante, né? Porque ele seria o maior beneficiado com a morte da Antônia Araújo.
Sobre o vídeo que ele gravou no dia 19 de outubro, alegando perseguição, o delegado falou que os pedidos de prisão contra os suspeitos se sustentam, tanto que o Ministério Público de Roraima pediu a prisão dele e dos suspeitos, e a Justiça, por sua vez, aceitou. O delegado diz ter convicção de que Telmário é o mandante. A arma do crime ainda não foi localizada, e o delegado também disse que a defesa de Telmário já acessou os autos da investigação e que ele deve estar a par dessa situação, e que até o momento não há informações sobre se o político deve se entregar. A polícia prometeu aprofundar as diligências para localizar os outros suspeitos, Telmário Mota e o sobrinho Harrison Ney Correia Mota, conhecido como Ney Mentira. Deixa eu recapitular aqui, gente. Como eu disse, a polícia prometeu aprofundar as investigações e tentar localizar os outros suspeitos que ainda estão foragidos, no caso, o ex-senador Telmário Mota e o sobrinho Harrison Ney Correia Mota, conhecido como Ney Mentira, que supostamente liderou a logística e planejamento do crime. Então, gente, qualquer informação quentinha, fresca, a gente está encerrando o papo de redação aqui, mas a cobertura completa da operação que tem como alvo o ex-senador Telmário Mota pela suspeita de ter mandado matar a mãe da filha de 18 anos dele, você confere em folhabv.com.br ou a qualquer momento aqui na nossa programação da nossa rádio Folha FM 100.3 e 94.7 de Bonfim. Muito bem, minha gente, aqui quem falou com vocês é o Lucas Luquezzi. Muito obrigado pela sua companhia, com os trabalhos técnicos de Rio Herrera, John Hudson, Aduan Figueiredo, edição de Fabiano Lopes, e também quero convocar vocês a seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter como @FolhaBV, e tem a minha rede social como @LucasLuquezzi, LUCKEZE, para você acompanhar também os bastidores do papo de redação e também do nosso trabalho aqui no Grupo Folha. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.